vamos ser muito sinceros. Todo mundo tem aquela série, aquele livro que você ama tanto, que dá aquela vontade enorme de reler, mesmo que você não goste de reler livros. Só pra você poder ficar imerso naquele universo novamente, pra reviver aqueles sentimentos incríveis que você viveu quando você leu pela primeira vez. A apreensão, a incerteza, a alegria. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, de livros que eu amei tanto que eu queria poder esquecer absolutamente tudo sobre o livro, só pra poder reviver aquele momento. Hello, galerinha! Eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo e venha fazer parte dessa galerinha. Espero que você curta os vídeos que tem aqui do canal. Eu amo fantasia, eu amo leitura. Então, se é isso que você gosta, você tá no lugar certo. Eu amo muito também música, eu gosto de K-pop. Eu gosto de tudo, eu gosto de música, eu gosto de música boa. É isso, vamos lá? Então, o primeiro livro que eu separei aqui pra vocês é um livro que acho que a maior parte dos leitores de fantasia gostam muito desse livro. E é o livro que mais frustra as pessoas desde que ele foi publicado. Simplesmente pelo fato de que o autor resolveu que ele quer testar a nossa paciência. Eu não faço ideia de quanto tempo que eu tô esperando pela continuação desse livro. E assim, ele ainda não tem a menor previsão de ser publicado. Eu tô falando de O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E assim, os dois motivos pelos quais eu gostaria de esquecer que eu li esse livro. Um é esse, né, realmente porque eu adoraria reviver, né, toda a sensação que eu tive quando eu li O Nome do Vento pela primeira vez. E eu disse isso algumas vezes aqui nesse canal e eu repito. Não tem nenhum livro que eu já tenha lido que tenha alguma coisa relacionada à música em que o autor tenha conseguido descrever a música de um jeito tão incrível, tão absurdo, que era quase como se eu conseguisse de fato ouvir a música tocando. O poder de narrativa, o poder de envolver o leitor, né, na sua história do Patrick Rothfuss é tipo surreal. O poder dele é surreal, sabe? Eu de fato estava tão dentro desse livro que eu esqueci até que eu existia como pessoa. E eu sei que se eu voltar e pegar e reler, por mais que já tenha lido, faz tanto tempo que eu também esqueci muitos detalhes. Eu sei que eu vou sentir igual. Só que assim, eu não vou passar pelo sufoco, né, de reler esse livro. E tá aí o segundo motivo. Eu não vou reler ele tão cedo, porque assim, sinceramente eu não sei quando o autor vai publicar o próximo. E eu não quero ler o segundo pra ficar desesperada mais uma vez pelo terceiro. Patrick, por que você faz isso com a gente? O próximo livro que eu separei aqui pra vocês também faz um tempão que eu li. E assim, eu esqueci de muita coisa dele. Então eu acho que eu posso reler quase como se fosse pela primeira vez. Mas eu acho que as pessoas precisam falar mais desse livro no BookTube. Então eu aproveitei a oportunidade pra falar de A Mão Esquerda de Deus, do Paul Hoffman. Eu não vi, eu acho que eu nunca vi ninguém falando desse livro aqui. E eu não faço a menor ideia do porquê. Esse livro é sensacional. Tipo, faz muito tempo que eu li, como eu disse. Então, assim, eu preciso reler pra relembrar. Inclusive, ele tem o terceiro, eu só li o primeiro e o segundo. Então, eu quero comprar o terceiro e finalizar. Eu acredito que seja uma trilogia. E são crianças assassinas criadas num monastério. É interessantíssimo, porque assim, eles são muito bizarramente inteligentes, sabe? E bem treinados e disciplinados. E assim, a vida deles no monastério era tão intensa, assim, e tudo tão ali dentro dos padrões que eles criaram, que são só meninos, né? Eles nem sabiam da existência de mulheres, eles não sabiam que eram mulheres. E o personagem principal, quando vê uma mulher pela primeira vez, ele fica tipo, por que essa pessoa é tão diferente, sabe? Nossa, esse livro é muito interessante. O terceiro livro que eu separei aqui, que eu gostaria muito de esquecer de absolutamente tudo pra poder reler, é um livro que me surpreendeu demais. Eu achava que ele ia por um lado e ele foi completamente por outro. Eu tô falando de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Para os mais íntimos, esse aqui é o Planetinha, tá? Porque o título é gigante. E eu amei Planetinha. Ele é absolutamente tudo. Eu achava que ele ia pelo lado mais de guerra espacial, mas na verdade esse é um livro que tem como missão ensinar as pessoas sobre empatia, sabe? Vai muito nessa vibe. A gente tem aqui uma diversidade, uma gama de personagens, incluindo alienígenas, assim, que fazem você questionar tudo na nossa vida se você pegar essa história e trazer ela para o nosso contexto, para nossa realidade.
Ele tem a maior lição de amor, de família, de amizade, de empatia que eu já vi. O quarto livro que eu separei, ele é um clássico da literatura. E eu confesso que eu tinha um probleminha, assim. Acho que era mais uma barreira que eu mesma criei. Ou que foi criada em mim por milhares de motivos relacionados a clássicos, né? Eu achava que era tudo muito chato. As pessoas que eu conhecia que liam clássicos eram chatas. É tudo meio snob, nariz em pé, tipo, ai, o que você lê não é literatura, você precisa ler o Machado de Assis, sabe, essas coisas. Então eu comecei a criar uma resistência muito grande com os clássicos por causa das pessoas insuportáveis. Mas aí, entrando no Booktube, conhecendo uma galera que era muito mais aberta a ler absolutamente tudo e via o valor de um livro, sendo ele YA, sendo ele fantasia. As pessoas que de fato que eu conheci que amam livros, ponto, independente de qualquer coisa, amam boas histórias, começaram a desconstruir isso em mim. E aí eu me senti aberta para ler clássicos. E eu fiquei muito feliz, porque eu peguei esse livro e ele se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu amo ele demais, demais, demais. Eu tô falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ele tá todo cheio de marcaçãozinha assim, porque tem quotes magníficas e passagens tipo assim, surreais nesse livro. E das irmãs Brontë, de longe, ele é o meu favorito. E eu amo a Jane, eu amo as lições desse livro, assim, e pensar, contextualizando o livro, né, que ele foi escrito lá atrás. O pensamento pra frente da Charlotte Brontë, sabe? As coisas que ela colocou na personagem, que eu penso, meu Deus, essa mulher, tipo assim, ela de fato foi do futuro pro passado. Eu mal posso esperar pra ter uma oportunidade de reler, porque, de fato, um dos meus favoritos, ele é maravilhoso. Mas um livro que eu gostaria muito de esquecer de tudo pra ler é um livro que é de uma série que é uma das minhas favoritas de fantasia. Eu sou completamente apaixonada por essa série. Tem vídeo aqui da série completa no canal, falando um pouquinho de cada livro sem spoiler nenhum. E é um dos vídeos mais assistidos do canal. E o outro mais assistido, o que é mais assistido que ele só é o da Cassandra Clare. Mas eu tô falando de Trono de Vidro. Eu amo essa história, eu amo Trono de Vidro. E eu amo que quando a gente começa a ler esse livro, ele parece que vai ser um pouquinho do mesmo, sabe? Aquela formulazinha de, na verdade, ele começou como uma releitura de Cinderela. Apesar de poucas pessoas veem os elementos de Cinderela, eles estão mais presentes aqui nesse primeiro livro e eu consegui enxergar alguns, sabe? Objetos que falam, a fada madrinha e o baile. E tem algumas coisas que lembram, sim, que a inspiração de Cinderela. Eu não consideraria, de fato, uma releitura, mas eu vejo inspiração. Ele começa dessa maneira e de repente ele começa a crescer de uma maneira que você nunca imaginou. E a partir do terceiro livro ele tem um plot twist que a história, tipo assim, explode, assim, e vira uma coisa completamente fantástica e muito diferente do que ela parecia ser no primeiro livro. Mas o livro na minha listinha é um dos livros que me deixou mais com a cabeça explodindo. Esse livro me tirou do sério em muitos momentos. Eu nunca fiquei com o coração na mão da maneira que eu fiquei lendo essa trilogia. De fato, quando eu terminei de ler esse livro, na verdade, na leitura de todos eles, nem precisei terminar. Durante toda a leitura do primeiro, do segundo, do terceiro, eu pensava assim, caramba, eu não preciso ir pro cardiologista, porque assim, se eu tô viva ainda, tá tudo certo. Porque assim, se eu sobreviver a esse livro, eu sobrevivo a qualquer coisa. Meu coração tá em check, sabe? Não preciso checar mais nada. Eu tô falando de Fúria Vermelha, do Pierce Brown. E quem leu esse livro, quem leu Pierce Brown, sabe? Tinham momentos desse livro que eu pensava assim, caramba, o autor se meteu numa confusão, num nó, numa enrascada, que como é que ele vai tirar esses personagens disso, sabe? Porque geralmente quando você tá lendo um livro, tem um plot twist, ou tem uma situação ali apreensiva, não sei vocês, mas eu consigo ver várias possibilidades. Ah, ele pode fazer isso. Ah, não, mas tudo bem, realmente a situação é difícil, mas dá pra fazer aquilo. Ou então, por que ele não faz isso? Sabe? Eu fico discutindo e argumentando com as decisões dos personagens. Aqui eu não conseguia. Porque o personagem se via em umas situações que eu pensava, acabou, ferrou, ele vai morrer agora, não tem como sair dessa situação, não tem opção, não tem alternativa, acabou. E aí do nada ele tirava alguma coisa assim e eu ficava, isso nunca seria uma possibilidade pra mim, eu teria morrido. Outro livro que eu gostaria de mencionar, eu coloquei esse daqui pra representar a série toda. Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Pode entrar, Cassandra Clare! Óbvio que é Cassandra Clare. Óbvio que eu adoraria poder esquecer de tudo e voltar lá em Cidade dos Ossos. Primeiro de tudo, eu gostaria de ler na ordem certa.
Aquela ordem que eu expliquei pra vocês, toda bonitinha. Quem ainda não viu, quiser ler Cassandra Clare, vai lá no vídeo da Cassandra Clare que eu explico a ordem de leitura, meus favoritos. É um vídeo completaço sobre Cassandra Clare. Acho que só não tá tão atualizado porque já faz um tempinho, então saíram alguns livros depois disso. Mas assim, a maioria dos livros estão lá, até a Corrente de Ouro chega a ser mencionado, se eu não me engano. Eu gostaria de voltar a esquecer tudo e reler certo, né, e ler certo, e passar por essa jornada novamente, e me apaixonar pelos personagens e por esse universo novamente, que assim, uma das melhores coisas que me aconteceram na literatura foi entrar no universo da Cassandra Clare, foram os livros da Cassandra Clare, ela é minha autora favorita, e assim, eu sou muito apaixonada, eu gasto dinheiro até demais com os livros dessa mulher, até os que eu não preciso, que eu já tenho, eu compro novas edições. Outro livro que tá aqui da minha listinha é um que eu cheguei a mencionar uma vez. E eu, se eu não me engano, olha só, gente, minha memória é tão ruim, que eu acho que assim, não vale nem a pena. Eu não sei nem porque que eu tô fazendo esse vídeo, ler como se fosse a primeira vez. Eu aposto que se eu pegasse qualquer um desses livros e fosse ler, ia ser como se fosse a primeira vez, porque assim, já esqueci de um monte de coisa. Mas enfim, eu lembro de eu estar numa live com quem... Eu não lembro no canal, eu acho que foi no canal do GF, o Geek Freak. Eu tava numa live com ele tava lendo esse livro. E aí ele falou assim, Ray, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tô lendo esse livro. Aí eu, fala pra mim, eu te digo tudo, eu adoro conversar sobre esse livro. Aí ele, tá bom. Aí ele foi e me fez a pergunta e eu não sabia responder. Aí eu... não lembro desse personagem. E aí eu lembro que a galera caiu na gargalhada, tipo, caralho, você adora falar desse livro, você só não lembra de nada dele. E é isso, gente, essa sou eu não lembro. Mas enfim, eu amo esse livro, A Passagem, do Justin Cronin. Ele é um livro, assim, que tem uma vibe de vampiros aqui, mas eles não são vampiros daquele jeito Edward, sabe? Eles são virais, eles são monstros que são geneticamente modificados. Aí, na verdade, é um vírus que escapou e contaminou, essas cobaias, na verdade, escaparam. E aí elas foram contaminando o resto do mundo, então fica uma coisa meio apocalíptica. E pra finalizar, o último livro que eu coloquei aqui na minha listinha que eu adoraria esquecer pra poder ler ele como se fosse pela primeira vez, é também de um dos meus autores favoritos, que é o Brandon Sanderson, e é óbvio que eu tô falando de Mistborn. Eu sou completamente apaixonada por Mistborn. Mistborn foi um livro que me marcou muito na época, porque eu lia muito Cassandra Clare e Sarah J. Maas. E eu já tinha lido George Martin também, mas era diferente. Eu nunca tinha encontrado um autor que escrevesse fantasia de uma maneira que me deixasse tão fissurada quanto a Cassie, quanto a Sarah, com o Trono de Vidro. E aí eu peguei Mistborn pra ler e ele explodiu a minha cabeça. E eu sou completamente viciada, apaixonada nessa história. Na época que eu tava lendo esses livros, eu não parava de falar nesse livro. As pessoas olhavam pra mim, como as pessoas hoje em dia olham pra mim e falam, Cassandra Clare! Naquela época todo mundo olhava e falava, Brandon fucking Sanderson! Porque é assim que eu chamo o Brandon Sanderson. Então eu lembro que na primeira Bienal, algumas pessoas vieram falar comigo, Brandon fucking Sanderson! Aí eu, yeah! E assim, completamente apaixonada por essa história. Acho que todo mundo que gosta de fantasia também sabe qual é. E se você gosta de fantasia e você ainda não leu, faça esse favor a si mesmo, leia, é fantástico. É isso, galerinha, muito obrigada pela companhia. Falei de vários livros favoritos aqui, eu espero que sejam boas dicas pra vocês. Me contem se vocês já leram algum desses livros e o que vocês acham dele também, ou se vocês ficaram com vontade de ler algum. Lembrando que todos esses livros têm link de compra aqui embaixo, comprando pelo link do canal, vocês ajudam muito o meu trabalho. Eu vejo vocês em breve, muitas beijos e até a próxima!